Eu vou fazer mais um vídeo hoje. E nesse vídeo tem uma oração muito boa, uma oração poderosíssima. Vem de um homem que era muito rico, mas muito rico mesmo. Tinha dinheiro com fartura, muita ostentação, muita gastação. E ele não sabia o que fazia com tanto dinheiro que tinha. Um dia ele resolveu doar todo esse dinheiro que ele tinha, toda a sua riqueza, para todos os pobres naquela época. E resolveu seguir a Deus, os caminhos de Deus. E começou a andar por todos os lugares que ele andava. Se ele pisava no chão, ele via uma plantinha, ele desviava, porque ele falava que era do ser criador. Um inseto, ele desviava do inseto para não pisar no insetinho, que era criado pelas mãos do Criador. Passava dentro das florestas, tocava nos galhos, com muita atenção, para que não derrubasse uma folha, que não fosse Deus que derrubasse, mas pelas mãos dele não, porque era feita pelas mãos do Criador. Tudo que era feito pelas mãos do Criador, ele tinha um respeito e um carinho enorme. Respeitava os caminhos que passava, os matinhos que pisava. Não pisava numa grama sequer nas trilhas que passava, para não maltratar a criação do arquiteto do universo, como eu já falei aqui em outros vídeos. O nosso Criador, o arquiteto do universo, toda a beleza do mundo, foi ele, o Criador do mundo que criou. Isso só é maravilha, tanto nos olhos deste homem, como nos nossos olhos de muita gente. Mas hoje ninguém se respeita por isso, ninguém dá valores por isso. Derrubam as árvores, derrubam os galhos, quebram os galhos, mata os insetos, pisa nas plantas do Senhor, pisa na criação do Senhor, polui as águas do Senhor, derruba as florestas que Deus criou, acaba com a Mata Atlântica, acaba com a nossa chapada, com o nosso cerrado, acaba com tudo. Então é a índole do homem hoje na terra, mas esse homem era único, mas igual ele tem milhões por aí ainda, muitos milhões. E ele chama-se São Francisco de Assis. Por que nome de São Francisco de Assis? Que ele ganhou esse nome no céu. Por cuidar das coisas do Criador, das coisas do nosso Pai, nosso Divino Pai. E aí ele resolveu fazer uma oração. E ele fez uma oração baseada em todas as coisas boas, que fosse para as pessoas, não para ele. Ele não queria nada que fosse para ele. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódios, faz que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu possa mais ser consolado, mais consolar do que ser consolado, mais compreender do que ser compreendido, mais amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Essa é a oração que esse homem fez, esse homem santo, São Francisco de Assis, o homem que cuidava das coisas do arquiteto do universo, que é o nosso Deus, porque não existe outro arquiteto. Tem muitas arquiteturas no mundo, dos homens, mas a mais perfeita do mundo
é a do nosso Criador, do nosso arquiteto do universo, nosso Pai Todo-Poderoso. Só Ele pode nos dar essa condição de nós ver e contemplar as belezas e as maravilhas. Então, vamos agradecer a esse homem santo, São Francisco, agradecer a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nesse dia de hoje, e que nessa noite de hoje, essa oração serve de alento e serve para tantas pessoas de exemplo de cuidar da natureza de Deus, dos insetos, dos rios, das árvores, de toda a sua criação. Então está nas nossas mãos, cuidar das coisas do Criador, do nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que nos dá o sopro da vida, que nos dá a vida, que é o alicerce da nossa vida, é a coluna vertical que sustenta cada um de nós. É uma coluna inabalável, inquebrável, sustenta todo o ser humano. Então, esse Deus é maravilhoso. São Francisco é maravilhoso. A história dele é muito grande. Se a gente for contar a história dele aqui, a gente vai ficar 2, 3 horas, 4 horas contando a história dele aqui. Ele, depois de tudo, ele foi morar na selva, dentro da selva, para cuidar das matas do Senhor, das coisas do Senhor. Mas a gente vai ficando por aqui nesse vídeo. Vai ter outros vídeos. A gente vai aprofundar mais na oração de São Francisco, nas coisas que ele deixou para trás para seguir a Deus. A gente vai ter um momento de fazer uma oração só do cuidado dele com as coisas de Deus. Mas no dia de hoje, a gente vai agradecer a Deus por esse momento de oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor Deus, por mais um vídeo que eu vou jogar aí nas plataformas, para as pessoas que quiserem ouvirem, tiver ouvido, ouçam. E se tiver a memória boa, guarde. E se tiver bondade com as coisas de Deus, cuida das coisas de Deus. Vamos cuidar, é nosso dever. Obrigado por mais um vídeo, obrigado Deus por mais essa noite, mais uma noite que o Senhor nos dá para podermos estar revelando coisas aí importantes a nossas vidas, nosso ser espiritual que vem de Deus. Só Ele nos pode dar essa força tão grande, que cada pessoa soubesse a força que ele tem por dentro, no coração, através de Deus, valorizava mais as coisas de Deus. Obrigado, Deus. Amém.